programa Extra Classe de hoje, nossa entrevista é com a professora Zóia Prestes sobre a formação e a identidade do professor de educação infantil. Qual deve ser a formação do profissional? Desde a LDB de 1996, né, ela estabelece que o profissional ele tem que ter uma formação específica, né, ele tem que ter um curso superior, admitindo ainda aquele profissional, né, em função da história do nosso atendimento no Brasil à criança pequena, admitindo aquele que não tem ainda formação, mas com uma preocupação de que esse profissional vá, ao longo dos anos, né, adquirindo essa formação. Especificamente, o MEC hoje tem um programa chamado Pró-Infantil, que é um curso de qualificação dos profissionais que estão atuando, né, à distância, para que esse profissional adquira a formação em nível médio na modalidade normal. Fez-se uma pesquisa de que os professores estavam atuando na educação infantil não tinham até o ensino médio ou até só o ensino fundamental. Então, nesse programa, eles conseguem, eles se matriculam e eles podem adquirir essa formação à distância. É um programa, uma política importante. Porque quando a gente fala de formação, a gente pode falar só da formação inicial desejável, que é a formação superior ou a formação em nível de modalidade normal, mas a continuada em serviço, né? Sempre se atualizando, acompanhando todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área. Ou seja, incentivar o profissional, né? Incentivar o profissional a cada vez mais, né? E isso depende também muito do plano de carreira que são elaborados nas prefeituras também, porque isso estimula, valoriza e estimula a busca por uma formação, uma qualificação cada vez melhor, né? E com certeza a formação ela tem que garantir, né, a sensibilidade desse profissional com a nossa infância, com a nossa criança. Olhar a nossa infância, perceber essa infância como um sujeito de direito, como uma criança como um produtor de cultura, como um ser social, né, e que tem direitos. E tem direito, inclusive, a um professor formado. Então, a formação do professor é um direito do professor, mas é um direito da criança também. E como você vê a adesão do professor da educação infantil às lutas da categoria? Nós temos um professor ainda que pouco se identifica, né, com essa categoria. E eu acredito que ele tem que passar a tomar a consciência da responsabilidade que ele tem quando ele entra numa instituição de educação infantil e que ele ali é um profissional da educação, né? E que apesar dele estar, né, como se diz, não está naquele ensino padrão que a gente vê, né, de carteiras, ele está numa dinâmica muito diferenciada daquelas que a gente vê na grande maioria das escolas, que a educação infantil ela tem uma dinâmica diferente. Eu até acredito que ela deveria até mais influenciar mais as outras etapas da educação, né, com as atividades diversificadas, né, com a presença de mais liberdade para a criança na escolha das atividades, ou até mesmo de proporcionar atividades diferenciadas, né. Eu acredito que esse profissional, quando ele se conscientizar da grande importância que tem os primeiros anos de vida na formação, né, do ser humano, ele com certeza, tomando consciência disso, ele vai cada vez mais se identificar com essa profissão. E ele só tem a ganhar com isso também, né? Com certeza. Professora, obrigada pela sua participação aqui no programa. Se quiser fazer alguma consideração. Não, eu quero agradecer. Eu acho que é sempre bom quando se dá espaço para a educação infantil, porque tudo para a educação infantil é muito ainda difícil e são conquistas a cada minuto, a cada hora, a cada dia, né? Então, eu só quero agradecer e esse destaque para a educação infantil é muito importante. Obrigada. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibiu na quarta-feira os curtas-metragens Ventre Livre e Dona Cristina Perdeu a Memória, da cineasta Ana Luísa Azevedo. Após a exibição, ela participou de um debate com a plateia.
O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade recebeu a cineasta da Casa de Cinema de Porto Alegre, Ana Luísa Azevedo. Ana dirigiu os curta-metragens Ventre Livre e Dona Cristina Perdeu a Memória, exibidos na sessão de terça-feira. Em Dona Cristina Perdeu a Memória, Antônio, um menino de 8 anos, descobre que sua vizinha Cristina, de 80, conta histórias sempre diferentes sobre sua vida, os nomes de seus parentes e os santos do dia. E Dona Cristina acredita que Antônio pode ajudá-la a recuperar a memória perdida. Ventre Livre conta um pouco da história de Vera, Ivonete, Carmen, Denise, Maria do Carmo. Rostos diferentes que refletem a face de um mesmo Brasil. Mulheres que viveram a triste experiência do aborto clandestino. A última mulher quase morreu. Eu contei a sonda por 2 vezes. Ela pegou o canal errado, ela pegou. E ali deu uma infecção. A gente ouve muito quando se fala em aborto, esterilização, gravidez da adolescência, os números, né? Os números são enormes e são abstratos. Só sabe que são enormes, mas tu não sabe o que é. Agora, a partir do momento que eles passam a ter nome, que eles têm cara, que eles têm sentimento, que eles têm razões de ser, por que uma mulher opta por fazer um aborto? Não é porque ela acha que é legal fazer um aborto, porque ela tem alguma razão muito forte para isso. Fique de olho, é hora da Agenda da Educação. O Departamento de Professores Aposentados do Simprominas, DEASIMPRO, promove no dia 20 de junho, sexta-feira, às 7h, no Simproserp, em Belo Horizonte, a palestra A Previdência Social e as Perspectivas para os Trabalhadores. O presidente do Simprominas, Gilson Reis, e o especialista em Previdência e superintendente do INSS, Marcos Barbonalha, serão os debatedores. Para terça-feira, às 7h, a dica é ir ao Cineclube Joaquim Pedro de Andrade e assistir ao documentário O Rio das Amazonas, do diretor Ricardo Dias, gravado numa viagem de Belém a Manaus. O debatedor será Gladstone Corrêa Araújo, biólogo e diretor da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. No próximo dia 19, quinta-feira, às 4h, no auditório da Assembleia Legislativa, será realizada uma audiência pública para debater a tentativa de privatização da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que há quase um século vem prestando serviços ao povo mineiro e ao Brasil. Participe você também do Extra Classe pelo e-mail comunicação@simprominas.org.br. Outras informações sobre o programa no nosso portal www.simprominas.org.br. Você um ótimo dia e até a semana que vem.